Olá galera, tudo bem? Hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês sobre o comando rotate do AutoCAD. O comando rotate é um comando bastante importante para desenvolvimento de projetos e tem algumas particularidades sobre ele. Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse comando. A primeira coisa que a gente tem que saber é que ao rotacionar um objeto, a gente vai ter que definir um ângulo, certo? E esse ângulo, a gente tem que prestar atenção no sinal. Se acionarmos um ângulo positivo, ele vai girar no sentido anti-horário a esse do plano cartesiano, onde a gente pode considerar como um eixo x e y, aqui é 0, 90, 180, 270 ou qualquer outro ângulo que você desejar. Então, se for um ângulo positivo, ele vai girar no sentido anti-horário. Se for no sentido horário, será um ângulo negativo. Para isso, eu vou demonstrar com esse objeto aqui o comando. Bom, para poder localizar ele, você pode encontrar aqui na área de inicial o comando rotate, ou você pode usar o atalho RU. Digitando RU, você percebe que aparece ele aqui, o comando rotate. Pressionando Enter, ele dá algumas instruções. A primeira instrução é para selecionar o objeto. Então, vamos selecionar aqui o objeto e pressionar o Enter. A segunda orientação que é passada aqui para a gente é selecionar a base, né, o ponto de base. E a gente vai pegar aqui qualquer um que a gente desejar, pode ser esse mesmo aqui, sem problemas. Bom, a partir desse momento, a gente já tem uma pré-visualização desse ângulo variando. Lembrando que a gente tem que se atentar a desligar o orto, né, que é o F8. Se a gente manter ele pressionado, o giro dele vai ficar apenas em 90 graus. E se a gente desabilitar essa função, né, o orto, a gente pode ver essa previsualização. Bom, aqui, como exemplo, eu vou colocar um ângulo de 90 graus. Então, como eu disse, se eu colocar um ângulo positivo, a tendência de giro dele será no sentido anti-horário. Então, ele vai fazer esse movimento aqui. Então, eu vou colocar aqui 90 graus e pressionar o Enter. Foi para lá que ele foi. Agora eu vou dar um Ctrl Z só para retornar aqui a posição inicial e fazer ao contrário. Vou colocar dessa vez no menos 90 graus. Então, selecionar o comando RU, Enter, selecionar o objeto, Enter novamente, o ponto base, e agora eu quero que ele faça esse movimento para cá. Então eu quero colocar menos 90. E é para lá que ele foi perfeitamente. Bom, eu separei aqui para vocês agora um exemplo bem prático de como você faz essa alteração num projeto, se você estiver precisando, né, para usar esse comando. Como é que eu faria para posicionar essa caixa nessa linha base num ângulo desconhecido? Bom, inicialmente a gente pode mover essa caixa usando o comando Move, pressionando M Enter. A gente vai selecionar essa caixa aqui, pegar o ponto base e levar até o início dessa linha que a gente pretende usar como linha base. Aí agora a gente aplica o comando Rotate. RU, Enter, seleciona a caixa, Enter de novo, seleciona a base dessa caixa, né? E perceba que aqui ele já vai dar uma pré-visualização e você simplesmente pode clicar aqui no endpoint dessa linha e ele já vai automaticamente se posicionar no ângulo desejado. Bom, essa é uma situação possível, mas existe uma outra situação em que você, por exemplo, poderia querer fazer o caminho inverso. Né? Como você faria para posicionar essa caixa nessa linha aqui de baixo? Então vamos tentar. RU, Enter, seleciona, Enter, clicou aqui, mas desta vez ele já acresceu aquele ângulo desconhecido.
e aqui você não consegue definir muito bem. Então, o que que você vai precisar fazer? Você vai precisar definir um novo eixo, né, um novo plano base. Então, você vai digitar aqui o R e Enter. Daí aqui ele vai colocar como orientação especificar um ângulo de referência. Nada mais é que você selecionar a base da sua caixa, de início a fim, e dessa forma você vai orientar o plano de referência. Aí dessa vez você pode sim vir até o final aqui, o endpoint dessa linha, posicionar dessa forma, e aí você fez o caminho inverso. Bom, de uma maneira um pouco mais prática, suponhamos que a gente tem aqui uma planta de uma casa, só para dar um exemplo, né? Como você posicionaria, por exemplo, uma mesa, um móvel, nessa parede aqui ela é inclinada? Então, seria mais ou menos o que eu fiz aqui, naquele exemplo do ângulo desconhecido. Por exemplo, nós pegaríamos essa mesa aqui num ponto, digamos que eu quero posicioná-la aqui. Então, vou usar o comando RU, vou selecionar essa mesa aqui, e vou simplesmente clicar aqui em qualquer ponto em cima dessa linha, dessa parede aqui que eu quero alinhar, certo? Então, suponhamos que aqui você tinha uma loja, um cômodo, alguma coisa, e você conseguiu posicionar ali o objeto na parede exatamente da forma que você gostaria. Bom, espero que tenha ficado claro as explicações a respeito desse comando. Espero que vocês tenham gostado das dicas e valeu, até mais!